Bom, como eu estou gravando, a gente pode começar já. Deixa eu ver, já tem uns 15 alunos aí. Então, boa tarde a todos aí. Eu tô, eu tô atualizando o site do Moodle, que eu peguei aproximadamente uns 25 softwares aí para programação e simulação de CLPs, para passar para vocês o software que mais se aproxima com o software que você estava utilizando para simular e programar os CLPs da Siemens, o S7300 do laboratório. Para ser um simulador daqueles, ele precisa cumprir a normatização para simulação de CLP ou cumprir a norma IEC para CLPs, ou seja, ele tem que ser programável via diagrama de contato, diagrama de bloco lógico e ter uma lista de instruções de programação. Então ele tem que se aproximar dessas três linguagens de programação e tem que ser gratuito também. Sendo gratuito, ele pode ser de código aberto ou código fechado, mas tem que ser gratuito ou senão a gente vai ter que obedecer ou vai ter que pagar a licença daí pro fabricante, né? Para quem faz o software. Então, para não recorrer em regra de direito autoral do software, a gente tem que utilizar um software preferencialmente que tenha os direitos autorais dele ou a licença de uso dele é permitida para quem for baixar o software, né? Então eu estou verificando alguns softwares aí que estão sendo disponibilizados gratuitamente. Aí eu verifiquei alguns e já coloquei na página lá do Moodle. Eu inseri um que eu encontrei lá e coloquei na página de orientações, no link, né, de orientações lá, uma página também que tem que fala sobre ele, né? Seria um tutorial sobre CLPs lá, que é o Ladder Logic Word, dele fala sobre o do More Design. Aí esse do More seria um simulador para CLP e ele é bem didático assim e ele é gratuito, só que ele não é de código aberto. Quer dizer o quê? Que esses softwares para simulação de CLP ou para simular a programação do CLP, ou seja, os diagramas de contato ou diagrama de bloco lógico, lista de instruções, eles podem ser softwares gratuitos de código fechado, de código aberto. O de código aberto seria melhor, porque se você entende de programação, você pode tentar modificar o código ou ajudar a desenvolver o código do software simulador. Aí você pode ajudar a contribuir nele, né? Então, por exemplo, se o software do simulador ele tiver alguns erros, tiver alguma coisa, alguns problemas nele, ou se você quiser melhorar alguma característica dele, você pode tentar ajudar o pessoal que desenvolveu o código a melhorar ele, a programação dele, né? E se ele for de código fechado, não. Aí quem desenvolveu o código pode pegar e não disponibilizar o código. Aí você não tem como ajudar a desenvolver o código dele. E nem descobrir como é que eles fizeram o programa daí, né? Aí fica difícil. Então, geralmente de código aberto, você consegue descobrir como é que o software foi feito e modificar ele. Geralmente você tem a permissão para modificar o código daí e modificar o programa para ele ficar do jeito que você quer. Você pode personalizar o programa daí, né? Código fechado não. Então, o caso desse software, ele não é daí de código aberto. E ele é feito por essa empresa que é a Automation Direct.
Ele seria, no caso, esse software aqui. Só um instantinho. Esse software aqui, então, que é o do More Designer, tá? Aí ele abre dessa forma aqui. A versão que eles têm é somente essa versão aqui compatível com Windows, tá? Aí quem por acaso não tiver acesso em casa ou, por exemplo, aonde vocês residem ou às vezes trabalham ou frequentam, né, a um computador pessoal com Windows ou ao celular, também há simuladores daí para celular ou para o sistema operacional Android, tá? Android, se for iPhone, aí eu desconheço, mas para Android há também simulador para Android, para o Ladder, para o diagrama de contatos. Aí esse é o do More, então ele seria para a versão para o Windows. Então para outros sistemas operacionais daí também existe, só que eu não cheguei a conhecer também ou testar os outros simuladores daí para outros sistemas operacionais, como por exemplo o Linux ou pro iOS. Então ele é aberto, ele funciona como se fosse o Simatic Manager que vocês utilizaram para Siemens. Então ele abre aqui o sistema de gerenciamento de projetos, né? Você chega e abre ele normalmente como se você abrisse lá para fazer um programa para um CLP. Tanto é que ele chega ali, ele fala ali Connect to PLC, né? Ele fala isso daqui, Connect to PLC, porque tem alguns CLPs aqui que ele consegue se conectar também. Então ele é um simulador e também ele pode programar alguns tipos de CLP. Só que são alguns CLPs aqui específicos, tá? Que a gente fala que são alguns CLPs abertos. Porque tem uns projetos de CLPs aqui que são abertos, que eles fazem com alguns microprocessadores, plaquinhas de microprocessadores. Eles fazem com plaquinhas de microprocessadores, como por exemplo, tem alguns que são com Arduino, ali que são feitos. Aí vocês podem abrir um novo projeto aqui, né? Daí vocês podem escolher aqui, por exemplo, esses daqui que são os CLPs que ele tem, né? Que ele pode programar. Então esse tipo de CLPs aqui, ó, eles são desses fabricantes aqui, BRX, Direct, da linha Direct 200, tá? Ou da linha do More. Ou você pode pegar aqui só o simulador dele, que é um simulador aqui que só vai funcionar esse programa aqui do More. Aí você dá o OK aqui, ele abre. Já abre no diagrama de contatos. Aqui do lado você tem os contatos normalmente aberto, normalmente fechado. Aqui você escolhe o contato normalmente aberto. Você coloca aqui o endereçamento dele, tá? O endereçamento que a gente tinha do Siemens, ele coloca lá e ele começa o endereçamento dele em I 0.1, I 0.2 e assim por diante, né? Lá para os módulos que a gente tinha, começava em I 101, I 102 e assim por diante. Aqui ele vai começar geralmente em X, se eu não me engano. A gente pode começar aqui, clicar aqui, ó, nesses dois pontos aqui, tá? Nesses dois pontos aqui do lado, calma aí. Pega aqui, ó, nesses dois pontos aqui do lado, coloca aqui o System Nicknames, tá? E você escolhe aqui o endereçamento que ele tem aqui. Se ele vai colocar de contadores, tá? Discrete seria a entrada e saída discreta, que é de controle discreto, né? Que a gente vê ali.
Então de bit. Daí ele começa em X aqui. Então ao invés de ser I, que é igual lá no CLP da Siemens, aqui vai ser X. Então ele começa em X0, daí os bancos dele aqui, ó, X0 a 9, né? Então ele vai até 10. Então X0 a 9 são 10. Então os bancos dele aqui, ao invés de ser em byte, eles são em 10, né? Bytes seriam 8. Então lá no da Siemens ele divide em 8, em um byte. Aqui não, eles são 10, tá? Então são 10 bits. Então eu vou colocar aqui, como eu tenho um contato só, seria 1 bit. Então aqui eu posso colocar x0. Coloco ali o x0 e dou um OK aqui, ó, um Vzinho, x0. Aqui se quiser eu coloco contato normalmente fechado. Aí aqui eu posso colocar x1 daí, coloco ali com o teclado, dou um Enter. Aqui eu coloco a saída. Daí a saída aqui seria o coil, tá? Coil é bobina, que a gente fala, ou enrolamento, tá? Aí o coil aqui é a mesma coisa. O coil aqui, deixa eu ver, no operation, debounce, coil é a saída normal, tá? Coil aqui que eu coloco normal, o coil, como a entrada que ele colocou X, aqui ele coloca X porque, como é um simulador, é mais referente como se fosse a tabela verdade. E a tabela verdade, ela é referente às variáveis discretas de entrada e saída, né? Que seria como se fosse a álgebra booleana. Aí a álgebra, então, variável de entrada é x e de saída seria y, né? Igual função lógica. Então a função é y igual a uma função de x, né? X, f de x, né? Y igual a f de x. Então x é a variável lógica independente e y é dependente, que seria a saída, né? Então a saída lá seria a y. Tá aqui, ó. Então eu pego a y ali, quer dizer, eu chego ali e já coloco a y direto. Vou colocar a y0 que é a primeira, né? Então tá ali, ó, a saída y, tá? Aí eu chego dali, pego e salvo esse meu sistema aqui, esse meu projeto, né? Save Project S. Aí sim, ali, ó, eu já acho que já tinha o projeto salvo ali, coloco salvar, pronto, ok. Pai, ele não aceitou, tem que salvar com o nome. Aí depois para simular, eu volto aqui do lado, venho no menu aqui de cima e coloco a simulação, tá? Para o CLP, coloco ele para rodar, coloco ele no modo run, né? Venho aqui para fazer uma checagem do meu programa, ver se ele não tem erro. E coloco a CPU do modo RAM pro modo do modo stop para o modo RAM. Daí. Provavelmente esse daqui vai ser o do talvez que a gente utilize aí, né? Um dos melhores aí para ser utilizados, né? Para a programação que a gente estava utilizando, que é o Ladder, que é das programações aí que a gente que é a normatizada para os CLPs, tá? Essa para o Ladder View aí. Tem o bloco de diagramas lógicos, né? Os diagramas lógicos aí também e a lista de instruções. Daí esse é o diagrama de contatos aí que é o mais utilizado e é o mais normatizado também para os CLPs. Quer dizer, é obrigatório o CLP para ser o CLP ter essa linguagem de programação deles aqui. Fora esse daqui, esse simulador, existem outros também
que a gente tem. Existem outros também que você pode encontrar aí. Esse do More, ele é gratuito, porém ele é proprietário, né? Quer dizer, tem uma empresa que fez esse software aí. Deixa eu ver uma coisa aqui. Então foi essa empresa aqui nesse site deles ali, eu passei na minha página lá também, você consegue fazer o download deles, né? Mas está aqui, ó, eles disponibilizam de graça. Então você abaixa eles, né? Tá nessa versão aqui, então a única versão que eles têm aqui que é para o Windows. Aí é gratuito então. Porém, como são eles que fazem, não tem de código aberto, né? Então eles mantêm o código ali. Aí isso é uma desvantagem daí, por quê? Porque se porventura eles pegarem uma hora ou outra aí e quiser cobrar por ela, aí eles não têm daí, eles não vão disponibilizar mais ela gratuitamente. Quer dizer, se você baixou essa versão aqui gratuita, você continua utilizando ela daí, né? Aí você tem direito de utilizar ela o quanto você quiser aí por tempo indeterminado gratuitamente. Mas daí se eles lançarem outra versão aqui, por exemplo, vai lançar a versão 2.7.5. Aí eles falam assim, não, essa daqui a gente vai cobrar aí $2. Aí pronto, já não tem mais ela disponível gratuitamente. A 2.7.4, se você baixou aqui gratuito, pronto, está gratuito para você. Agora, se eles lançarem a 2.7.5 e cobrar daí, pronto, aí ela você não tem gratuito mais, né? Então, essa que é a desvantagem dessas versões aí. Aliás, está aqui, ó, a 2.7.3 e a 4 estão gratuitas, né? Aqui a 3 também tá, né? Quer dizer, as posteriores daí não dá para saber daí, né? Como é que vai ficar. E essa daqui por enquanto ainda está gratuita, né? Esse que está aqui. Outro que há também, por exemplo, esse daqui, ó, PSIM, PLC Training Simulator. Esse também é bom, apesar de ser para o DOS. Ou seja, você vai abrir ele, você pode baixar ele e abrir. É um simulador para Allen Bradley, só que ele é feito para o DOS, Sistema Operacional DOS, quer dizer que é um sistema anterior ao Windows. Ele abre no Windows, só que ele vai abrir em uma janela do DOS. É um sistema então que é bem rudimentar lá para o sistema operacional DOS, né? É bem rudimentar lá, mas ele funciona no Windows também, né? Vai parecer rudimentar, mas ele funciona certinho, funciona em diagrama de contatos, tal, mas sendo para o DOS ele não vai funcionar com mouse, por exemplo. Ele abre uma janela, geralmente em tela inteira, ou uma janela do DOS. Aí o DOS era utilizado, inclusive, em sistemas antigos para CLP. Então, os CLPs anteriores, eles eram programados também em DOS. E tem sistemas de CLPs hoje em dia que também são em DOS. Quer dizer, antigamente os caras faziam lá, como por exemplo, a gente utiliza programa para o CLP lá que é para o Windows XP. Mas por que é para o Windows XP? Porque os caras pegaram e empurraram para a gente o programa que era feito para o sistema em Windows XP, para os CLPs lá. Aí eles fizeram lá os softwares para o Windows XP e aí tinham que vender, venderam para a gente lá as licenças para o Windows XP
e falaram assim, ah, tem que desencalhar isso daqui, desencalharam e empurraram pra gente aquilo lá, né? E aí tem aquilo, e tem mais antigo ainda que ainda utiliza hoje em dia. E o pessoal utiliza por quê? Porque era caro na época e para não ter que trocar por questão de custo, porque é claro, a versão mais nova é mais cara ainda, né? Então, para questão de custo, eles utilizam ainda em equipamento antigo ainda para não ter que trocar, porque é caro e continua sendo caro ainda. Quer dizer, para trocar por um novo fica mais caro ainda, né? Então eles utilizam o programa para pro CLP em computador velho, em computador antigo, por causa de custo, em sistema DOS. Então eles são programados em DOS ainda, né? Até hoje em dia continua caro mesmo sendo utilizado em DOS, né? Então vocês veem ali, ó, que o computador para ser utilizado ali, ele roda em uma caixa de DOS, né? Vocês nem devem ter utilizado nenhum computador em DOS ali, era computador com disquete ainda, né? Memória RAM ali, ó, 640K, que nem tem hoje mais ainda, o display é de EGA também, né? É cartão gráfico ali. Então é um programinha bem básico ali, mas por causa disso ele é bem leve, né? Então você pode rodar em qualquer computador que você queira aí, o programinha é bem basiquinho, bem pequeno ali, e ele funciona bem, como o simulador é bom, bem básico assim, funciona bem e roda certinho ali. E tem bem essa tela aqui, ó, para simulação, para se simular, né? Não, não caiu não. É porque eu estou tentando justamente pegar e compartilhar essa tela que tem aqui do DOS, mas por ser no DOS ele é muito antigo, daí ele não consegue mostrar. Deixa eu ver aqui se ele consegue pegar essa telinha daqui, tá? Que aqui para mim ele consegue mostrar, mas eu acho que eu não consigo compartilhar aí. Aqui, eu não sei se dá para ver aí, né? Mas é essa janela que abre aqui que seria uma janela do DOS. Aqui, ó, essa janelinha que abre ali que vai ser uma janela do DOS. Ele vai funcionar bem assim. Os programas para programação do CLP funcionariam assim também. Alô. Aí eles funcionariam dessa forma aqui, daí, né? Só como é do DOS, você vai ter que acessar via teclado, tudo via teclado aqui. Aí, ó, a programação das chaves aqui, por exemplo, ela já está dada ali, mas daí não vai funcionar o mouse, né? Então, por exemplo, você vai mexer em switch, é ali, ó, F1. Aí você vai mudar, ali seria uma tabela ali, como se fosse uma tabela verdade, do estado das entradas e saídas do CLP. Então, do lado esquerdo seriam as chaves que estão ligadas às entradas do CLP, que são aqueles
números ali, né? 00, 01, 02, 03, 04, que seriam as entradas do CLP. E à esquerda seriam as saídas ali, né? 00, 01, que são as bolinhas ali, os coils, né? Daí o F2 depois de outro, a hora que você aperta F2. E para a edição do ladder é o F5. Aí, no F5 aqui você edita o diagrama de contatos dele, linha por linha ali, que seriam as networks, lá em relação ao Semantic Manager. Ali ele fala anel, aqui ele chama de anel, né, que seria o hang, né? Então F2 é inserir contato normalmente fechado, ali eu tenho que colocar o endereço, né, I0 ou X0, né, e assim por diante. Ali I0, I1, agora não lembro como era o endereçamento dele, né? Acho que é dessa forma aqui. Address I01, isso daí, I101. Aí o outro ali é instruction normalmente fechado. Alô, boa tarde. Esses dias eu postei lá na minha página do Moodle mais um tópico lá de orientações, porque eu estou analisando alguns softwares aí de simulação para programação de CLPs. De preferência, quer dizer, para simulação de CLPs, principalmente para programação, para a parte de programação. O que isso quer dizer? Quer dizer que para fazer a parte que vocês iriam ter em laboratório de automação, tem que ter um simulador de CLP que vai ter que programar um CLP e testar as funcionalidades deles, ou seja, vai ter que executar a programação do CLP e simular os sinais das entradas e saídas do CLP. E para ser um CLP, ele tem que cumprir a normatização do CLP, que seria a programação via diagrama de contatos, diagrama de blocos lógicos, né, que seriam os blocos e ou não, e de lista de instruções, que é uma lista de instruções como se fosse uma programação de computador ou uma linguagem de programação. Então esses programadores aí, ou esses softwares de simulação de CLPs, tem alguns disponíveis aí gratuitamente na internet. Tem alguns que a gente fala que são proprietários, né? Quer dizer que os fabricantes de software de CLP geralmente eles disponibilizam. Aí a gente fala que são proprietários porque eles pegam e disponibilizam, mas é geralmente para quem compra o CLP deles. E aí eles disponibilizam durante o tempo ou disponibilizam somente para quem é cliente deles, né? Ou somente para quem compra o CLP deles, daí eles disponibilizam junto com o CLP deles. Ou mediante algum critério específico lá, por exemplo, para quem se cadastra no site deles e é cliente deles, ou para quem comprou algum produto de automação deles. Então tem alguns critérios lá que eles colocam, alguma restrição, né, para poder ter o software deles. Então tem alguns softwares que são assim para simulação de CLP. Então tem alguns que eu estou verificando aqui para ver se cumprem esses requisitos aí para a gente utilizar. Daí eu coloquei um lá já para simulação, que é o do More, né? O do More Design. Aí deixa eu ver aqui.
Então tá aqui, ó. Tá nesse tópico aqui, logo depois do plano de ensino, eu coloquei lá orientações, né? Daí eu encontrei um site relativo à CLP, eu verifiquei mais ou menos aqui aproximadamente uns 25 softwares aqui para simulação de CLP. Aí esses 25 softwares são gratuitos, só que eu tenho que ver se eles são realmente para simulação de CLP, quer dizer, se eles simulam CLP ou se eles são só para programação de CLP, se eles simulam CLPs em geral ou são para simular só um tipo específico de CLP. Porque tem alguns que, por exemplo, são só para simular o CLP de um determinado fabricante, ou só um tipo de CLP de um fabricante. Ou tem alguns que são só para programar o CLP, então ele não simula coisa nenhuma, é só para mandar o programa do computador pro CLP. Então você faz o programa em diagrama de contatos. Aí você chega lá, vai tentar simular, ele não simula no computador. É só para você pegar o programa em diagrama de contatos que você fez e mandar do computador para o CLP. Daí ele não vai simular daí. É só para enviar o programa que você fez pro CLP. Aí tem outros que você chega lá, só faz o programa em diagrama de contatos, simula ele e ele não mostra as entradas e saídas do CLP funcionando. Ele só mostra o diagrama de contatos ali. Só mostra funcionando ou simulando o diagrama de contatos. Não vai mostrar as entradas e saídas do CLP. Só mostra ali o diagrama de contatos, ou seja, os contatinhos e as bobinas daí no diagrama. Então tem uns que tem umas limitações assim, não são completos, né? Para simular realmente um CLP ou para simular o diagrama de contatos funcionando e o CLP, né? Então tem que verificar bem esses tipos aí de softwares, né? Então nisso eu encontrei aqui um site aqui que é esse Ladder Logic Word, que está em inglês, daí Ladder Logic é relativo, esse site aqui é relativo à programação de CLP, que seria a lógica do diagrama de contatos, né? Ladder, a programação em Ladder. E ele utiliza lá e faz referência a um simulador que é esse daqui, ó, o Dumore. O simulador Dumore, que é o que mais atende aqui o que a gente quer, que ele simula o CLP, as entradas e saídas do CLP, e você pode fazer a programação em diagrama de contatos nele. Mas eu não sei se ele faz a programação também e a simulação em outro tipo de linguagem, como por exemplo em blocos lógicos, em diagrama de blocos lógicos, que é aqueles bloquinhos lógicos lá, quadradinhos de lógica E ou inversor, né? E assim por diante. Daí eu vou mostrar daqui a pouco como é que é, né? Aí esse Ladder Logic Word, ele está aqui. Tá aqui, ó, para esse site aqui. Então ele vai falar mais sobre a programação do CLP em Ladder, que seria diagrama de contatos, né? Então ele fala aqui, ó, como é que é o básico da programação em lógica ladder, ou diagrama de contatos, que é a mesma coisa. Aí eles falam ladder, que é escada em inglês, ou escadaria, pela forma gráfica de programação, que é essa daqui, ó, que é como se fosse nessa rede aqui de linhas, que lá no Semantic Manager ele chama de networks, seria nessa forma de linhas aqui, onde você coloca os contatos, né? Então, essas aberturas aqui seriam os contatos, em que ele representa os contatos de sensores ou chaves aqui, fisicamente.
Ele representa aqui no gráfico, né? Na forma gráfica aqui de programação. Então é uma programação na forma gráfica visual, que seria baseada na lógica de relés. Então, para facilitar a programação do CLP, eles fizeram a programação daí baseada na programação física que era feita na forma de relés, utilizando-se relés. Então, como foi passada para a forma eletrônica, aí na eletrônica é feita pela programação em computador, então eles fizeram a forma de programação no computador, a forma gráfica. A forma gráfica que se aproximava daí do projeto em relés daí. Da programação em relés, né? E aqui eles utilizam daí um simulador, aqui ó, o simulador da lógica ladder, ou da programação ladder, que é justamente o do More, que ele fala aqui ó, do More Designer PLC Programming Simulator. Aí eles falam que é o simulador lógico para ladder, que é o mais flexível, que é o mais fácil de se mexer também, né? Para se entender a lógica ladder. E aqui tá a telinha dele aqui, ó. Tá desse do More aqui. Aí é o do More, então. Eu já tinha baixado ele, né? Aí eu peguei o link dele, tinha colocado aqui. Aí porventura eu encontrei esse site aqui, tinha aberto, daí eu fui ver a referência que ele tinha usado desse do More aqui, né? Daí eu já peguei e vi como eles tinham colocado ele lá como referência, daí eu fui analisar ele primeiro lá e já coloquei o link para baixar ele. Quem desenvolveu ele foi essa empresa aqui, a Automation Direct, desse simulador aqui do More, para esse simulador. Então o simulador chama o do More. Como eles já têm a referência para ele, falaram lá, eu pensei, eu vou verificar ele antes para ver como é que é, né? Para ficar melhor ali. Tá aqui, ó. Aí ele é feito por essa empresa que é Automation Direct, do More Design, tá? Então ele é gratuito, tá aqui, ó. Eles não cobram nada, tá? Apesar de ser feito por essa empresa, eles não cobram nada para você baixar ele. Então tá na versão 2.7.4. Ele é gratuito, porém ele é proprietário. Quer dizer, essa empresa aqui detém a propriedade ou direito autoral sobre o código do software, desse software de simulação, porém eles não disponibilizam o código-fonte, ou seja, a programação do software. Aí isso daqui é uma desvantagem, por quê? Porque se você quiser pegar, se você entende de programação de computador, quiser pegar o código desse software aqui para tentar modificar alguma coisa nele, né? Se você manja de programação, por exemplo, de computador, quiser modificar esse software aqui para tentar melhorar ele ou para tentar modificar alguma coisa nele para deixar ele um pouco melhor, você não vai poder. Por quê? Porque esses caras aqui não liberaram a programação dele, então você não vai poder pegar e modificar ele. Eu encontrei outro software que não, que ele é aberto, outro simulador, chama OpenCL, ele parecia bom. E ele tem o código dele aberto, é feito por um grupo de pesquisa, ele chama OpenCL, ele é feito por um grupo de pesquisa,
e é um código que é feito, ele tem um código que é feito em uma linguagem de programação que é a Python, né? Aí quem entende de Python, também quem não entende, se quiser aprender também a programar em Python, que é aconselhável também, é uma linguagem de programação que está sendo muito utilizada hoje em dia. Aí pode pegar e utilizar ele, pode até ajudar esse pessoal a desenvolver esse simulador de CLP aí, né? Aí pode utilizar. Só que a versão, e ele tem a versão para Windows e para Linux. Esse do More Designer aqui, por exemplo, esses caras da Automation Direct aqui que eu tô vendo aqui é só para Windows. Aqui, ó. Só tem esse arquivo para download aqui que eu vi só para Windows. Eu baixei aqui no meu aqui que é o Windows 10, baixei ele, funcionou beleza. O outro que eu baixei que é o OpenCLP, eu baixei aqui no meu Windows 10, ele é feito em Python e não funcionou, deu alguns bugs aqui. Aí eu tenho que pegar lá e analisar por que que ele não abriu. Por que que ele não abriu aqui no meu Windows 10? Ele tem um log lá de abertura ali. Por que que foi? Não sei se talvez tenha sido a versão do Python que ele tenha rodado aqui no meu computador. Eu tenho que verificar daí. Então esse do More aqui, Designer, ele abriu no meu sistema operacional aqui que é o Windows. Mas o outro, que era o OpenCLP, não abriu. Mas aí, se eu abrir aquele outro OpenCLP no Linux, por exemplo, talvez ele abra daí. Mas esse do More Designer ele não tem versão para outro sistema operacional. Então é uma desvantagem desse daqui. Por quê? Porque esse é proprietário daí, né? O outro lá não seria uma desvantagem daí. Mas a desvantagem do outro é o quê? Que daí ele deu pau aqui no Windows daí, né? Mas daí pode ser que se ele abrir daí aqui no Windows, ele seja mais completo que esse do More Designer. E ele é código aberto daí, né? Então o outro sendo código aberto também tem isso. Eu posso pegar e verificar daí no código qual é o problema que ele está dando sendo aberto aqui, tentando abrir aqui no Windows 10 também. Além disso, é código aberto, né? Eu posso modificar ele daí, verificar esses problemas também e posso melhorar ele também se ele tiver alguma coisa ali que possa ser melhorada, né? Quer dizer, eu posso ajudar a melhorar ele, né? Então esse do More aqui, que eles estão aconselhando a utilizar também para aquele site lá, né? Ele é feito por esses caras aqui dessa empresa aqui desse site, ó, Automation Direct aqui. E ele é um simulador de CLP, né? Ele simula tudo certinho ali. Ele também tem outras características ali que ele, além de simular, ele também pode programar alguns tipos de CLP, alguns modelos de CLP. Aqui, ó, ele já abre essa janelinha, né? Como é feito para o Windows, ele abre a janela aqui do software. Aí você vem, ele vai ser bem similar daí ao programa de CLP que vocês utilizaram, o Simatic Manager, né? Aí você vem aqui, abre um projeto aqui, ó, como ele pode programar alguns modelos de CLP, você pode conectar já a esses CLPs. Então, como tem um CLP aqui, você quer simular, você coloca New Offline Project. Aqui, ó, os modelos de CLP que ele pode conectar. Tem dessa linha aqui, ó, que é do More, essa linha BRX Series, do More H2 Series, T1H Série, tá aqui, ó, ele mostra até a foto aqui, a imagem desses tipos de CLP aqui, ó, H2, ó, esse tipo de CLP aqui que é Direct, essa linha Direct aqui, parece que é uma linha já de médio porte a grande porte, essa linha que é uma linha pequena a médio porte, né, aqui, ó, Automation Direct, que já é deles lá, do pessoal que desenvolveu esse software aqui, né, do More. E também, ou se quiser, o simulador aqui, ó, do More Simulator. Tá aí porque que eles fizeram esse programa gratuito aí. Porque eles deixando para o software gratuito,
também pode estimular a quem utilizar o simulador também comprar o CLP deles também, ó. Dessa empresa aqui, Automation Direct. É uma forma de puxar os caras a comprar o CLP deles, né? Porque daí o cara fica acostumado a utilizar o simulador deles, daí já compra o CLP deles também, já puxa aí uns clientes para eles, né? Então a gente pode colocar aqui, ó, Do More Simulator. Daí essa jogada que eles colocam para pegar aí cliente, né? Colocando o simulador aqui, ó, daí ele vai funcionar como se fosse também para programar o CLP. Então tá aqui, ó. E também é similar a outros softwares aí para programação de CLP, né? Então tem aqui o programa principal aqui, ó, tá aqui o main. Aqui as networks, ou as linhas aqui que eu vou programar, né, o CLP. Os contatos aqui, ó, normalmente aberto, normalmente fechado, na borda de subida, borda de descida e assim por diante. Então se eu quiser o contato normalmente aberto, tá aqui, ó. Eu venho aqui, coloquei ele lá. Aqui ele pede para mim colocar o endereço dele. C0 está aqui, a diferença é que eu venho aqui do lado, ó, clico aqui, eu vou colocar o endereço dele. Como esse é outro tipo de software, né? Lá no CLP que a gente estava utilizando lá no laboratório, era da Siemens. Então o endereçamento da memória dele era diferente, começava lá em I124.0, ia lá até 125, 126, dependendo dos módulos que a gente tinha lá e do número de módulos, né? Então aqui, ó, ele já muda. Ele começa em X0 e vai até X900 aqui, ó. O primeiro módulo aqui, ó, X0 até X2, de X20 a X47, tá? Vai até X9999 daqui. Então eu posso pegar o primeiro aqui, ó. Vamos ver ali, é X0, por exemplo. Deixa eu ver aqui. Do X0. Tá aqui. Então eu chego ali e seleciono X0. Venho aqui, dou o Vzinho aqui de OK, o verde. Ali. Coloco contato normalmente fechado ali, ó. Aí eu posso colocar direto ali, selecionar aqui outra vez, ou colocar direto, X1, né? E aqui eu coloco a saída. Saída é coil. Coil tá ali. Opa. Eu pego ali, coloco esse coil aqui, ó. Debounce coil não, é end, ossa. O coil de saída é Y que eu vi lá. Não, não é o debounce, é o end coil. Aí. Pronto. O Vzinho. Certo? Aí depois eu venho para cá e coloco um Save Project S. Save all hangs ali. Hangs. E dou um OK. E ali, ó, eu coloquei um Do More Sim. E aqui eu posso pegar e colocar um RAM aqui pro meu CLP, tá? Eu posso colocar um Stop. Posso colocar um Terminal ou um RAM aqui pro CLP, tá? Aqui X0, X1 e aqui por diante. Só que eu não coloquei uma saída aqui Y0. Então ele não vai me dar uma saída, que eu coloquei uma saída aqui para terminar direto, tá? Então aqui ele não vai me dar uma saída direto ali. Eu tinha que colocar uma saída Y ali
Aí tinha que colocar outra em paralelo para ele mandar colocar ela ativa aqui, tá? Deixa eu ver. Reduce discrete input. Eu tinha que colocar essa saída aqui, ó. Terminar ali. Bom, aqui depois é ir mexendo aqui, modificando ele, né? Aí você pode ir modificando o circuito aqui, colocar as entradas e saídas, colocar em paralelo para cá e assim por diante, tá? Modificando e colocando as linhas aqui. Essa daqui é a terminação para terminar o teu programa. E aí você coloca para cá, coloca a saída aqui, é para terminar aqui a tua automação, né? Para esse software aqui. Então esse é um exemplo de um software de simulação aí que pode ser utilizado. Ele programa também CLPs, né? Esse é um dos exemplos. Só que uma das desvantagens que tem, né? A gente pode utilizar ele faz o mesmo que do que a gente estava utilizando lá, né? Que faz a checagem e assim por diante. Ele vai fazer a checagem do software. Ele vai funcionar similarmente ao Simatic Manager que vocês utilizavam lá na sala. Daí todos os softwares para programação de CLP e gerenciamento de projeto de automação via CLP, eles vão funcionar dessa maneira. Quer dizer, vocês vão ter a mesma ideia dessa mesma maneira. Aí todos eles, para ser de CLP, eles vão ter que ser desse jeito, ou seja, eles vão ter que ter a programação em diagrama de contatos, em diagrama de blocos lógicos, em lista de instruções. Por quê? Porque isso é normatizado. Isso já é norma para que eles utilizem isso, né? Um outro também que eu encontrei, né? Que também existe já faz um tempinho aí, é esse daqui que é o PSIM, como exemplo para vocês, né? Que a gente até utilizava um tempo atrás, que o pessoal utilizava também, a gente passava para o pessoal há um tempinho atrás, é esse PSIM aqui. Ele pode parecer meio antigo, quer dizer, ele é antigo. Esse daqui, ó, ele vai estar meio lento aí porque ele roda numa janela do DOS, tá? Por isso que ele é antigo, ele é da época do DOS. Mas o pessoal via isso daqui antigamente, já uns 20 anos atrás, e até hoje eles utilizam isso daqui porque os sistemas rodavam antes no DOS, né? O primeiro sistema operacional que rodava. Então esse daqui vocês podem ver até hoje em dia, ele roda ainda nos computadores hoje atualmente, só que como ele roda no DOS, ele não utiliza nem sequer o mouse. Mas tem programadores e tem software de programação para lidar com o CLP que utiliza o DOS hoje em dia. Por quê? Porque os primeiros sistemas de CLPs eles eram utilizados no DOS para computador, para mexer em chão de fábrica lá para programar CLP, para programar sistemas em fábrica de automação, rodavam no DOS. E tem alguns que rodam até hoje em dia, porque era muito caro na época. Aí começaram a ficar caro para mudar, né? Para mudar para outros sistemas daí
para o Windows, ia passando para o Windows XP, para o Windows 7, para o Windows 8, para o Windows 10, para o Windows Vista e assim por diante. Então começou a ficar caro. Então o pessoal continuou utilizando ainda esses sistemas no DOS. Então eles programavam os CLPs no DOS, continuavam programando. Então o pessoal desenvolveu esse simulador aí no DOS e deixou ele dessa forma aí, né? E até hoje eles continuam disponibilizando ele no DOS. Aí, ó. Mas ele funciona bem ainda e por ser dessa forma ele tem um tamanho pequeno aqui, ó. A gente utiliza as teclas, né? Por isso ele tem um tamanho pequeno e não exige muita memória também, nem exige muito processador. Por exemplo, a gente vai pegar ali e mexer naquele contato ali, que é o primeiro contato 00 ali, você aperta F1, a tecla F1. A F2 aqui, você F2. Coloca lá 101. Não, 111. Aí assim por diante. Branch close. F4. Close, close, close.